Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal do Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta para a nossa segunda semana de resolução das atividades do PET Minas do primeiro ano do ensino médio. Na nossa aula de hoje nós vamos falar e resolver as atividades sobre interpretação de texto e preposição. Então já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com os seus colegas, com seus amigos aí da escola, que nós estamos aqui para ajudá-los. E claro, né, nos sigam aí nas nossas redes sociais, nós estamos aí com podcasts no Spotify e sempre postando coisas, né, conteúdos bem interativos para vocês. E no Instagram, volto a dizer, vocês podem aí ter acesso ao cronograma semanal e ficar ligadinho aí quando as nossas aulas saem aqui no canal. Outra opção, né, é vocês ativarem aí o sininho, né? Então vocês vão receber notificação quando a gente fizer qualquer postagem, tá bom? Então fiquem ligados aí, nos acompanhem em nossas redes sociais porque a gente tem novidades quentinhas para vocês. Inclusive, convido a todos a visitar aí a plataforma do Escola Online. Gente, lá vocês vão encontrar conteúdos de todas as disciplinas, tá bom? E também vão poder fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida. Então, dá uma visitadinha no nosso site que tem muita coisa bacana esperando por vocês, tá bom? Então, vamos lá à nossa aula? Vem comigo! Interpretação de texto e preposição. Já vou chamando aqui o meu amigo Dicão para nos ajudar na aula de hoje. Vamos lá, Dicão, do que se trata a interpretação de texto e a preposição e o que elas têm a ver, qual a relação entre essas duas? Primeiro, vamos falar aqui, cá entre nós, o que é a interpretação de texto. Interpretar é saber, é aprender todos os sentidos do texto, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Uma leitura atenta e através dessa leitura, né, com essa leitura nós vamos compreender aquilo que quem escreveu, né, quis dizer, ok? Basicamente isso. Interpretar, no caso, você vai acionar várias estratégias, várias competências, várias habilidades que você tem, que você desenvolveu durante os anos de estudo. Então não é simplesmente decodificar, porque decodificar é a gente, né, compreender palavrinha por palavrinha. Não. Interpretar é você compreender o sentido daquele texto, o sentido no total, em sua totalidade. Ok? E qual é a importância da preposição? Na verdade, vamos falar primeiro o que é uma preposição. Vamos lá, Dicão. Olha só, gente, as preposições são palavras que não são formas, tá? Elas não são formas que possuem um significado suficiente, tá? Então elas não podem ser isoladas em um enunciado para a gente saber o significado delas. Por quê? O funcionamento delas está atrelado às relações gramaticais. Então ela vai estar ali trazendo uma relação entre uma parte e outra do texto, em termos bem práticos, tá? Então elas vão marcar aí as relações gramaticais, tá? Entre os substantivos, os adjetivos, verbos e advérbios aí, como eles vão desempenhar isso no discurso, tá? Então eles vão ajudar aí, né, nessas relações gramaticais. Bom, vamos aí. As preposições podem ser divididas, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre dois tipos de preposições. São as preposições essenciais e as preposições acidentais. O que são as preposições essenciais?
são preposições que somente, tá? São palavras que somente vão funcionar como preposições. Elas não estão aí vinculadas a nenhuma outra classe gramatical. Então temos aqui como exemplo a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre e por aí vai, gente. Nós temos várias preposições na nossa maravilhosa língua portuguesa. Exemplo de utilização, vamos lá. Tenho saudades de ir à escola. Então aqui nós temos o quê? A preposição de, ok? E a preposição a. Opa, peraí, só um instantinho, vamos lá. Aqui, a preposição a. Deu para visualizar? Então aqui nós temos duas preposições e essas preposições elas vão ligar, né? Tenho saudade, saudade de quê? De ir à escola. Ir aonde, né? Ir onde? À escola, ok? As aulas do canal Escola Online BR são importantes para mim. Então as aulas, né, do canal são importantes para mim ou para mim, tá bom? Então aqui nós temos preposições essenciais. Vamos passando aqui rapidinho, bora lá. Preposições acidentais. Vamos lá, gente. As preposições acidentais, basicamente, são palavras aí, né, que não pertencem a essa classe gramatical, né? Elas originalmente possuem uma função diferente, tá? Dessas. Por exemplo, elas têm uma função diferente, mas em determinado contexto, como nesses que eu vou mostrar agora para vocês, elas vão desempenhar aí o papel, a função de preposição, tá bom? Vamos aos exemplos aqui, ó. Olha, temos afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, entre outros. Ok? Então, vou trazer um exemplo aqui numa frase, tá? Para vocês compreenderem. Bora lá, Dicão? Vamos lá. Primeiro, fora eu, ninguém estudou para a prova. Aqui a gente tem o para, né? Que eu já mostrei para vocês, que vai ser aí uma preposição. Aqui nós temos o fora, ó, o fora. Gente, o fora, né, vai funcionar, se a gente for olhar ele isolado, a gente vai pensar, né, que é um advérbio de lugar, né, fora, ok? Mas aqui ele funciona como uma preposição, tá bom? Fora eu, ninguém estudou para a prova. Vamos aqui. Segundo os especialistas, ler pode ajudar na saúde mental. Aqui a gente tem uma outra preposição que é o na, tá? Mas estamos focados aqui nesse primeiro, que é o segundo. Segundo os especialistas. Então aqui ele vai assumir, essa palavra vai assumir uma função de preposição, mas se a gente for olhar, né, o que é o segundo, a gente vai assimilar com o numeral, ok? Então, basicamente, é isso. As preposições acidentais, elas vão ter, né, essa ocupação como uma preposição em determinados contextos. Nem sempre elas vão ocupar essa função, tá bom? Vamos passando aqui, que é importante, a gente falou aqui, olha, na, né? Na vai ser aí uma contração. E é importante a gente reconhecer essas contrações. É igual o ir à escola, né? Olha aqui, o a mais a, aí a gente traz aqui a preposição. Por quê, gente? Vai ser a preposição, tá? Vamos pensar aqui, ó. Aqui, esse primeiro é a preposição e o segundo a vai ser um artigo, né? Então, ao, né? No masculino, aos. Então, por aí vai. A mais aquele, aquele. Em mais o, nó. Ou mais a, na. Ou mais as, nas. Por aí vai. Estou trazendo só um exemplo de cada um aqui para vocês visualizarem, tá? De mais a, dá, né? Num mais a, numa, né?
E aqui o D mais O, do, né? Ou D mais as, das. D mais isso, disso. Olha só, gente, aqui eu não coloquei todos para vocês, mas vocês podem procurar, né? Que há aí mais contrações entre preposições e artigos, tá? Ou aqui preposições e pronomes, né? Então vamos continuando aqui, só para fechar, fazer o fechamento dessa relação entre a interpretação de texto e a preposição. Por que as preposições são importantes? O uso correto das preposições, né, é importantíssimo para a interpretação textual. Elas vão ser, gente, as preposições, elas vão desempenhar um papel muito importante porque elas estabelecem aí determinadas relações entre as unidades linguísticas. E como que são essas relações? É claro que vocês já devem ter visto, senão a gente fala um pouquinho sobre isso, que é a coesão, né? As preposições funcionam como elementos coesivos. E esses elementos coesivos são aqueles que vão organizar o texto, tá? Eles organizam o texto e, é claro, ajudam aí na formação, né, de sentido, para que esse texto tenha coerência. Pode ser que o texto tenha uma coesão perfeita e seja incoerente, né? Mas aqui nós estamos falando de elementos, tá? Que estruturam, que organizam o discurso. Então, eles são importantíssimos porque se eles estiverem utilizados de maneira equivocada, né, ou em ausência aí, eles podem comprometer a interpretação do texto. Ok? Então, vamos lá às nossas atividades. Atividade de número 1. Leia o texto e responda o que se pede. Olha, gente, é um texto longo, tá? Vou ler só uma partezinha com vocês. E as atividades acabam pedindo, demandando que a gente leia mais partes, traga aí mais partes do texto. Então, eu vou acabar trazendo outros excertos desse texto para vocês, tá? É uma crônica, poema aí, né, da Cecília Meirelles, cujo título é Compensação. Ou vocês podem pensar que é só uma crônica, tá? Vamos lá. Hoje eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mãos aduncas, onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem seu retrato às amigas com finas letras de sincera afeição. Um álbum onde aparecem os bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas no porão. Então vamos aqui à questão, né? O que está sendo demandado para a gente fazer. Identifique e escreva o tema principal que é retratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Gente, esse texto, essa crônica Compensação, ela fala logo no início ali sobre desejos, tá? Sobre anseios. E são desejos e anseios muito simples, que remetem a uma paz, né? Uma paz que compense todo o sofrimento, toda a vida complicada, tudo aquilo que há de ruim, né? Nas nossas vivências, nas nossas relações. Então eu trouxe aqui para vocês, como a minha resposta, eu coloquei o seguinte: o texto fala sobre os desejos simples e de paz a respeito da existência, que, se realizados, compensariam todos os sofrimentos, ambições e preocupações que impedem o ser humano de viver em plenitude. O que parece ao longo desse texto, né, que o título já é Compensação, é que a autora, né, ou a voz ali, o enunciador, ele objetiva aí ter uma compensação, tendo paz, né,
tendo desejos realizados e desejos bem íntimos, né? E até, digamos assim, sonhadores sobre a realidade, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês duas citações que exemplificam isso muito bem, o que eu falei aqui para vocês muito bem. E aí vocês escolhem, tá? A primeira, olha, de lá de dentro de seus retratos, essas senhoras estariam dizendo: meus filhos, nada disso vale a pena. E saberíamos que falavam de parentes sôfregos, ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro, outros a mata, outros a várzea, todos vivendo já do testamento, antes mesmo da extrema unção. Então aqui ela está falando claramente de uma ambição, e uma ambição tão exacerbada que não olha para a vida do outro, não dá importância para a vida do outro, mas dá importância ao material, aos bens materiais. Então aqui está dizendo, olha, tá trazendo a resposta que eu coloquei ali para vocês, tá? Uma compensação, uma vivência que compense, né, tudo isso que é negativo. Não que ela queira viver isso que é negativo, mas nós somos diariamente forçados a viver esse tipo de situação, não é mesmo? Então eu trouxe aqui outra citação para vocês. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser, livremente, sem interesse próprio, confiante, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2100, de terem emprego público, férias, abono de Natal, Montepio, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim. Essa citação mostra pra gente aí um desejo de uma falta de preocupação, de uma vida mais leve, de uma vida que não está atada aos compromissos diários, né? A essa questão de alçar, né, outros patamares numa vida profissional, ok? E aí, falando também dessas formalidades, né, dessas datas comemorativas, né, desses eventos que nós precisamos participar. Então aqui eu trouxe essas duas citações para mostrar para vocês como que a autora, né, como que esse texto aí, ele constrói, né, ele traz essa questão dos desejos, do apelo por uma vivência mais pacífica, uma vivência que possa gozar aí das coisas boas da vida, das coisas simples da natureza, em contraponto, né, à nossa vivência obrigatória, caótica do dia a dia, tá bom? Então, vamos aí à questão de número 2. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Vamos à questão. A autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Essa questão é um pouquinho complexa, tá bom? E aí eu vou trazer aqui, voltar no texto com vocês, para a gente resolvê-la aqui e vocês irem acompanhando aqui o meu raciocínio, tá bom? Aqui, gente, temos: hoje eu queria ler um livro que não falasse de gente, mas só de bichos, tá bom? Então, olha só, queria ler uns livros, quer dizer. Então, aqui traz uma questão, né,
de coloquialidade. Queria ler uns livros. É como se eu estivesse falando aqui com vocês, né? Bem descontraidamente, tá? Bem, num clima bem descontraído. Tranquilo? E olha aqui, mais pra frente, traz um livro, ó. Um livro. Estão vendo aí? Esse um livro traz aí pra gente, né? Se a gente for comparar uns livros e depois um livro, né? A gente pode pensar aí até num desvio da norma. Então, o que a gente está falando aqui? Essa primeira frase, ela vai exemplificar aí pra gente o uso da variante coloquial, tá bom? Variante coloquial. Vou voltar aqui para vocês verem a minha resposta. Ó, no início do texto, a autora utiliza a variante coloquial ao dizer que hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões. Então, vocês podem compreender aí como uma variante de estilo, tá? Que vai ser, a gente vai variar aí entre o padrão, a variante padrão e a variante coloquial, tá bom? Vamos voltando aqui, opa, aqui mesmo, isso. Olha só, hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, olha, abrir-se, desmanchar-se, né? Então aqui a gente já passa para um registro, né, até culto aqui. Então a gente pode pegar aqui que tem duas variantes, tem a variante coloquial, né, pode ser considerada aí de estilo, tem gente que fala que é social, mas vamos pensar aqui só na de estilo, né? E aqui a gente vê até algumas estruturas linguísticas, né? Até umas palavras, por exemplo, abelha de permeio, que são palavras aí, são estruturas que já caíram em desuso. Por isso a gente vai falar que essa variante aqui é uma variante diacrônica ou histórica, tá bom? Então olha como eu coloquei para vocês. Há também a presença da variante histórica, diacrônica, no trecho seguinte: abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito em breve, sem borboleta, sem abelha de permeio. Aqui eu esqueci de colocar, ó, as aspas. Deixa eu botar aqui de novo, não vai aparecer muito bem não, mas dá pra ver aí que eu esqueci, tá bom? Só para vocês enxergarem direitinho aí que é um excerto, é um trecho do texto que eu coloquei para vocês, tá? Só que aqui tá falando para vocês exemplificarem com 3 palavras, tá? Eu só trouxe aqui para vocês mais inteirinha, né? A resposta mais inteirinha aí para vocês conseguirem visualizar direitinho, mas vocês só precisam colocar aí 3 palavrinhas, tá bom? Vamos passando aqui, grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Vamos voltar lá, né? Vamos aqui, gente. Vou circular, tá bom? Para diferenciar disso aqui que já está sublinhado. Hoje eu queria ler uns livros que não falam, ó, de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza. Ó, sem vozes, sem discursos, tá? Vamos continuando aqui. Hoje eu queria ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento, ó, à morte. Muito em breve, sem borboleta nem abelha de permeio. Uma existência total no seu mistério. E antes da flor, não sei. Prontinho, tá aqui, ó, circulado todas as preposições, tá bom? Então, vamos continuando aqui a nossa aula. A atividade de número 3. Observe os textos 1 e 2. Texto 1.
Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser. Então vamos observando aqui essas palavrinhas, né, que são as nossas preposições que estão em negrito, tá bom? Hoje eu queria estar contra as nuvens, o texto 2. Na velocidade sob as nuvens, para a sua fragilidade, para a sua docilidade de ser e deixar de ser. Então vamos ver aqui o que está sendo requisitado, pedido para a gente fazer nessa atividade. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante e as palavras negritadas neles são preposições. Ok? Isso nós já sabemos. O sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Qual a diferença de sentido que a mudança de preposições causou em cada texto? Bom, já sabemos que o sentido do texto 1 não vai ser igual ao do texto 2, justamente porque houve aí uma substituição, uma alteração das preposições, ok? Então, vamos aqui à pergunta a segunda pergunta, né? Que é para a gente falar aí quais que são as diferenças de sentido. O texto 1, gente, vamos prestar atenção aqui no que está dizendo. Vamos aqui. Hoje eu queria estar entre as nuvens. Estar entre as nuvens, né? É uma metáfora aí, estar nas nuvens, né? Quer dizer o quê? É o lugar que eu gostaria de estar, é entre, né? É na velocidade das nuvens. Então traz aí um sentido de aconchego, né? De estar bem, como a gente sabe que é o estar nas nuvens, né? O significado dessa frase, estar nas nuvens. E a partir daí a gente pode tirar conclusões que esse sujeito, né, ele deseja estar em harmonia, né, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade. Então ele está respeitando aí essas propriedades da nuvem. Aqui no texto 2 já fala diferente, já traz o quê? Hoje eu queria estar contra as nuvens. Esse contra é qual sentido? O que a gente pode pensar aí com essa preposição? O que ela vai trazer de diferente aí, né, pra gente de sentido, né? Vamos pensar o seguinte, o contra é um movimento, vamos pensar num movimento de ir de encontro, tá? De confrontar. Não estou dizendo, esse confrontar não precisa ser num polo negativo, numa carga negativa da palavra, tá? De briga. Mas é um confronto de confrontar, de estar ali frente a frente, tá? Então, queria estar contra as nuvens, na velocidade sob as nuvens, não das nuvens. E o sob é o quê? Abaixo, tá? Abaixo das nuvens, para a sua fragilidade, para a sua docilidade de ser, né? Então, eu coloquei o seguinte como resposta para vocês. Ó, o sentido do texto foi modificado. O texto 1 fala sobre estar entre as nuvens e em harmonia com as mesmas. No texto 2, o sujeito deseja estar contra as nuvens, em um movimento de encontro com suas propriedades, que são aí, ó, a fragilidade, a docilidade, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço quem ficou até aqui comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou muito bem explicada, deixem aqui nos comentários. Naquela questão lá que a gente falou, né, sobre as variantes linguísticas, se vocês encontrarem outras, se vocês tiverem uma resposta diferente, deixa aqui nos comentários também pra gente. Eu tô amando poder interagir com vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!